Amém, queridos. Muita paz para todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. É sempre muito bom, é sempre muito prazeroso estarmos aqui juntos para meditar na palavra de Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal Versículo do Dia aqui no YouTube, aproveite e faça isso. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Faça o mesmo também lá na nossa página no Facebook. Deus tem uma palavra para você. O endereço é @Deus tem uma palavra oficial. E seja avisado das nossas programações, das nossas atividades, sempre edificantes, sempre trazendo a palavra de Deus para você, a palavra de Deus para o seu coração. Queridos, eu quero dialogar com vocês aqui hoje, eu quero trazer a vocês uma palavra sobre um assunto da atualidade, que são os reality shows. No Brasil nós temos alguns reality shows. Os mais famosos são naturalmente o Big Brother Brasil, o BBB, que acontece todos os anos e bem no início do ano. Nós temos um outro que é transmitido por uma outra rede de televisão, chamado de A Fazenda. E lá no início tivemos um outro chamado Casa dos Artistas. Não são os únicos, mas são os mais vistos, os mais acompanhados, né? E isso gera uma gama de conteúdos a partir desses programas. Isso gera uma grande quantidade de expressões a respeito disso. Algumas delas são até um pouco engraçadas, né? Nessa linguagem de mídia, os memes ocupam um lugar muito interessante, porque eles são uma forma de dizer as coisas, né? Uma linguagem visual muito interessante. Mas nós temos também outros conteúdos, vídeos a partir de recortes que são mostrados ali. Nós temos diversas opiniões sobre esse assunto. E eu quero aqui, com muita simplicidade, mas com muita clareza também, deixar a minha opinião a respeito desse assunto. É fato que a maioria dos pastores, dos líderes de igrejas, são contrários ao crente, ao irmão em Cristo, acompanhar esses programas, né? A nossa orientação é para que não assistam mesmo, que a gente vê nesses programas algumas coisas muito negativas, algumas coisas que são contrárias à moral cristã, algumas coisas que são sem nexo até de inteligência. E por causa disso a gente está sempre orientando a não assistir. Não assista, não acompanhe, né? Ocupe melhor o seu tempo, leia a Bíblia. Se você vai fazer alguma outra diversão, inclua sua família nisso, saia para passear com seu filho, enfim. É comum a nossa orientação em que esses programas não são úteis e muitas vezes são desinteligentes. E hoje eu quero falar sobre isso. Por que eu não assisto BBB, Casa dos Artistas, que atualmente já não existe mais, mas não assisti, e a Fazenda, e esses programas que eu vou dar um nome um pouco pejorativo aqui, porque é assim que eu vejo. São verdadeiras gaiolas humanas. Esses programas são casas, né, que são o tempo inteiro vigiadas, são casas de vidro, por assim dizer, vigiadas por câmeras, e os comportamentos ali, o modo que as pessoas falam, pensam, estão o tempo inteiro expostos ali. E eles têm algumas coisas em comum, esses programas. A primeira coisa em comum, né? Não em comum no sentido de não ser comum, mas em comum, que é comum a todos eles. A primeira coisa comum a todos eles é o confinamento. Todos eles são programas onde os participantes estão presos num determinado espaço. Estão ali numa casa, numa fazenda, como o nome diz, né? Num ambiente, e eles têm a sua movimentação limitada àquele espaço.
Não são espaços pequenos, é uma casa relativamente confortável, com piscina, com ambiente para se praticar algum tipo de esporte, né? São ambientes com uma boa estrutura física, mas são ambientes fechados. Outra característica, além do confinamento, é o isolamento. Ou seja, essas pessoas não têm acesso a nada que esteja ocorrendo do lado de fora do ambiente onde estão confinados. A ideia de isolar é não permitir que se penetre nada, né? Isolamento vem disso. Eu vou isolar o ambiente para que não entre água, para que não entre som, para que não entre luz, enfim. Então, isolar é basicamente impedir que alguma coisa tenha acesso àquele ambiente. E os participantes dessas gaiolas, né, estão isolados ali dentro. Se por um lado eles estão o tempo inteiro expostos a quem assiste, por outro lado eles estão presos naquele ambiente sem nenhum contato, sem celular, sem televisão, sem leitura de jornal, sem acompanhar nada. Num período ali de 30, 40, 60 dias, eles estão completamente isolados, confinados e isolados. Outra coisa comum nesses reality shows são as festas. Festas temáticas, né? Festas grandes e algumas delas até com artistas cantando ali, se apresentando. E nessas festas acontece muitos excessos, bebida em excesso, né? As pessoas dançam em excesso, o ambiente vai ficando estressante, aí as festas vão ficando mais complexas. Por quê? Porque é um momento em que a pessoa pode extravasar a energia que ele vai acumulando ali naqueles dias. Outra característica desses ambientes são as brigas entre os participantes. Convivência não é uma coisa fácil para ninguém. Então eu não quero simplesmente fazer um julgamento aqui, eu quero aprofundar um pouco. Porém, quando você está num ambiente onde você precisa conviver todos os dias com as mesmas pessoas, sem contato externo, né? E as coisas que acontecem ali, os diálogos, as discordâncias, né? E tem outras coisas aqui que vão apimentar ainda mais, né, esse ambiente. Então é muito comum as brigas, algumas delas quase chegando a vias de fato. Nós temos uma outra característica nessas casas, a disputa. Primeiro, se entra num lugar desse para disputar, é um jogo. Então no jogo todo mundo está jogando e todo mundo quer ganhar. Somente um ganha, mas ninguém entra num jogo para perder. Então tem um prêmio maior, que é para quem chegar no último dia e ser escolhido, né? Isso vai variar um pouco de valores, dependendo da emissora que apresente ali o programa, mas é o prêmio máximo. E ali tem prêmios menores, carros, motocicletas, prêmio em dinheiro, prêmio em comida, enfim. Cria-se ali, num ambiente onde a convivência já é muito difícil, cria-se um ambiente de disputa, onde eu preciso vencer necessariamente alguém. Eu preciso me dar bem, ainda que para isso alguém saia prejudicado, mas eu tenho que me dar bem. Então é um ambiente de contínua disputa. Disputa entre grupos, né? Depois os grupos vão diminuindo e aí as disputas começam a ser pessoais, disputas entre grupos diferentes, entre pessoas do mesmo grupo. Então é um ambiente de constante disputa. Nós temos mais algumas questões que são colocadas ali. Uma delas é a exposição da sexualidade das pessoas. Parece um termo muito pesado, mas essa é uma realidade. As pessoas estão ali, né? E há uma instrumentalização da sexualidade para atrair audiência. Por isso é que as escolhas que são colocadas ali são feitas, na grande maioria das vezes, levando em conta a aparência física dos participantes.
E quando alguém, seja por um motivo ou por outro, ou por muitos outros, é colocado ali que não tem um certo padrão de aparência, ele logo fica estigmatizado ali naquela casa, naquele ambiente. Por quê? Porque é um ambiente onde a aparência conta muito. Veja bem, temos uma coisa que para mim é completamente negativa. O corpo humano não pode se tornar um instrumento de atração. Não pode. Né? Mas naquele ambiente é comum que isso aconteça. Existe uma outra questão muito comum nesses programas. Um ambiente de promiscuidade. As pessoas chegam ali e dizem assim, olha, eu estou aqui, mas lá fora eu deixei a minha namorada, lá fora eu deixei meu namorado e tal, e eu estou aqui só para ganhar esse prêmio, mas quando eu sair eu vou seguir a minha vida, enfim. Mas o dia a dia, a convivência, a sedução, né? As estratégias, né? Porque isso também acaba se tornando uma estratégia para ser bem aceito ou não naquele ambiente, e as pessoas vão se envolvendo. Daqui a pouco aquela pessoa que entrou ali direitinho, namorando, com esposa, enfim, ele se envolve com outra pessoa. E quem está cá de fora fica ali torcendo. Né? Não importa o sentimento de quem ficou cá. Não, isso não tem importância. Né? Então, é um ambiente de estímulo à promiscuidade. São ambientes em que a aparência tem muita importância e, na maioria das vezes, em detrimento ao caráter. Nós temos uma outra questão que eu vou pontuar aqui, que é muito comum a esse tipo de reality show. É o vale tudo e topa tudo por dinheiro. Todos nós gostamos de dinheiro, tá? Não vamos ficar aqui bancando, né, vestais, dizendo assim, o dinheiro não é importante. O dinheiro tem uma importância sim nas nossas vidas, todo mundo sabe disso. Mas existe algumas questões que espera-se que valham mais do que o dinheiro. Mas num ambiente desse, esta não costuma ser a preocupação daqueles que ali estão. Então, por essa gama de motivos que colocamos aqui, eu não assisto o Big Brother Brasil. Por que não assisto? Aí eu vou dividir esse não assistir em dois lados. Primeiro, eu vou falar das questões que são pessoais, que não envolvem necessariamente questões religiosas ou espirituais. Algumas são questões puramente minhas. E a primeira questão pela qual eu não assisto Big Brother Brasil e outras gaiolas é porque eu tenho uma família e eu valorizo o meu tempo. Isso está intimamente ligado. Eu fico observando quantas pessoas se envolvem nisto. Quantas pessoas se envolvem nesta vida que não tem nada a ver com a própria vida dele, que não tem a ver com a sua família, mas durante os dias daquela programação, daquele reality show, a pessoa passa a viver a vida do reality show. É só no que ele fala, é o assunto mais importante, e a gente fica do lado de cá assustado. Como é possível? Como pode alguém agir dessa maneira? Esquecendo a própria vida, esquecendo o próprio tempo. Então a primeira razão pela qual eu não assisto reality show, especialmente Big Brother, Fazenda, essas gaiolas humanas contínuas, eu não assisto porque o meu tempo vale muito. Existem, eu quero fazer aqui uma pequena ressalva, né? É possível que exista sim um grupo muito pequeno, muito reduzido de pessoas que são estudiosos de comportamento humano e que, por uma questão de atividade profissional, assistem determinados programas. Mas isso é uma parcela ínfima da sociedade. A maioria assiste por prazer. E ali ele envolve o seu tempo.
O problema é que esse tempo, querido, que você está envolvendo ali, você está tirando de alguma outra atividade. O dia tem 24 horas. Se você dividir bem o seu tempo, você vai viver melhor. Mas para que você se dedique mais a alguma coisa do que a outra, você vai ter que tirar tempo de algum lugar. E o dia vai continuar tendo 24 horas. Então, se você passa a maior parte do seu tempo com os olhos colados nos aplicativos, na televisão, assistindo reality show, gaiola humana, você está tirando tempo. O primeiro tempo que você pode estar tirando é da sua família. Tempo da sua esposa, de você sentar, contar caso, rir, dialogar, tratar de assuntos sérios, rir de vocês mesmos, rir de alguma situação que vocês presenciaram. O tempo juntos é muito importante. O tempo do casal é muito importante. Aquele tempo que você dedica ao outro. E a gente sempre gostaria de dar mais tempo, principalmente quando você tem uma convivência harmoniosa com sua esposa ou com seu esposo. Você quer ter muito tempo porque a convivência faz bem. Talvez até você não esteja tendo uma convivência harmoniosa porque não está dando ao seu esposo ou à sua esposa o tempo necessário. Mas aqui, não tire do seu tempo para ficar com os olhos assistindo gaiolas humanas como o Big Brother e a Fazenda. Valorize seu tempo. Eu tenho tempo que eu preciso dedicar a Deus. Todos nós precisamos ter um momento para com Deus, um momento de orar a Deus, um momento de louvar a Deus, um momento de falar com Deus, um momento de ouvir a voz de Deus. Então é extremamente importante você valorizar o seu tempo. Eu não assisto BBB e outras gaiolas porque eu valorizo o meu tempo. Eu tenho um trabalho a fazer e você também tem. E o trabalho toma bastante o nosso tempo. Houve um tempo em que a gente trabalhava 8 horas por dia, terminou, você saía dali do ambiente de trabalho, vinha para sua casa, você não tinha nenhuma outra atividade. Hoje, a vida é muito corrida. Hoje você tem 8 horas de trabalho, você tem faculdade logo depois, você tem videoaula, você tem atividades extra classe para fazer, né? E hoje ainda temos os aplicativos de mensagem que modificou um pouco essa questão do tempo do trabalho, né? Você fala no trabalho o tempo inteiro, você tem grupos de mensagem dos colegas de trabalho. Se você faz parte da direção, você tem grupos de trabalho da direção da empresa. Então, essa questão está muito... a divisão hoje não é muito exata em relação ao tempo para o trabalho. Eu sou pastor de igreja, então eu tenho um tempo que eu preciso trabalhar. Eu preciso ter textos bíblicos preparados para ministrar. Eu preciso tirar um tempo para preparar essas lives que eu ministro aqui para vocês. Tem sempre alguém precisando de alguma assistência, né? Às vezes a gente precisa de parar alguma coisa que está fazendo, ir fazer outra e retornar. Enfim, reuniões das quais participamos. O tempo do trabalho. Essa questão do tempo está tão complexa que tem empresa que coloca no contrato de admissão que o funcionário não pode atender telefones, responder mensagens, porque senão o tempo que ele dedicaria ao cliente ou à empresa vai ficar prejudicado. Então eu não assisto Big Brother porque eu tenho tempo. Eu tenho valor do meu tempo. Eu valorizo o meu tempo. Tenho tempo para Deus, tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para o descanso. Precisa descansar, dormir. Eu demorei a compreender que o sono é tão importante quanto o alimento. Mas a gente come muito e dorme pouco muitas vezes. E a gente substitui o sono por comida. Mas não está correto. Então, eu não assisto, primeiro, porque eu tenho valor para o meu tempo. Eu valorizo o meu tempo. A segunda razão pela qual eu não assisto. Porque eu não vejo acréscimo algum desses programas na minha vida. Não
vejo acréscimo algum. Primeiro, não me acrescenta nada do ponto de vista de lazer. Eu não consigo ver o tempo que eu fico assentado no sofá diante de uma televisão como tempo de lazer. O que é o tempo de lazer? Quando você vai sair para fazer uma caminhada, quando você vai visitar um amigo para contar caso, para realmente distrair, quando você vai fazer uma pescaria, quando você vai praticar um esporte, tudo isso pode ser lazer. Quando você vai assistir alguma programação prazerosa, isso tudo é lazer. Mas o Big Brother não acrescenta nada no seu lazer. Essas gaiolas humanas não acrescentam nada. Que prazer pode trazer a você algo que não te acrescenta nada? Nem em convivência, nem fisicamente. Então, eu não assisto porque eu valorizo o meu tempo, eu não assisto porque não me acrescenta nada do ponto de vista de lazer, não me acrescenta nada culturalmente. Você quer crescer culturalmente? Muito bom. Vá ler um livro, leia um bom livro, temas interessantes. Faça uma faculdade, faça um curso, assista um teatro, assista um filme que realmente tenha algum conteúdo. E aí você vai estar crescendo culturalmente. Mas eu sinceramente não consigo ver como me acrescenta alguma coisa assistir uma gaiola humana cheia de pessoas que estão ali sendo expostas. E aí vem a terceira razão pela qual eu não assisto. E eu ainda não cheguei nas razões espirituais. A terceira razão, humana, é porque eu sou contra a exposição de pessoas como se fosse um produto ou uma mercadoria. O ser humano não é um produto. Você não é um produto. Lá no Brasil Império, havia na cidade do Rio de Janeiro o Cais do Valongo, que era o local onde chegavam os escravos e eram expostos para os seus senhores, né, para os compradores, para aqueles que seriam os seus senhores. E ali os futuros senhores daqueles escravos analisavam, né, o porte físico. Olha, eu preciso de um escravo para o trabalho no canavial, então eu preciso de um escravo de porte físico. Eu preciso de um escravo que vai trabalhar como capataz. Eu preciso de um determinado perfil. Eu preciso de escravas desse ou daquele perfil. Como estão os dentes desse escravo? Quais são as habilidades? Ali era uma exposição de pessoas humanas como se fosse mercadoria. E é algo completamente abjeto. A escravidão é algo completamente reprovável, nojento, detestável. E todos nós, ou pelo menos, eu não conheço ninguém que diga, poxa vida, a escravidão é uma coisa boa e justificável. Mas eu encontro um monte de gente dizendo que vale a pena a pessoa se expor diante de outros para serem avaliados. Olha, esse é inteligente, esse é bonito, essa aqui tem uma aparência tal, essa me agrada nisso, esse me agrada naquilo. O que nós estamos nos tornando, gente? Sinceramente, onde vamos parar? Nós vamos avaliar as pessoas agora pelos seus atributos físicos ou pela falta deles? Porque é o que acontece muitas vezes nesse programa. Então, a terceira razão pela qual eu não assisto, além de valorizar o meu tempo, além de entender que não acrescenta nada, eu também abomino a ideia de exposição das pessoas como produto. Há uma quarta razão. Eu entendo que existe meios mais eficientes e confiáveis de se debater o comportamento humano. O ser humano é, por natureza, político. Todo mundo, até aqueles que dizem que não são, às vezes dizem que não são para serem. Todo mundo é, de alguma forma, político.
envolvido politicamente com alguma coisa, envolvido com alguém de algum modo. Então, observe as pessoas. Nesses programas, se tornou um ambiente em que o comum, o mais comum é o debate de ideias políticas. E é um direito. Todo mundo pode falar politicamente daquilo que quiser, no lugar que quiser. Mas eu entendo que há ambientes que são melhores para se fazer esse debate. E então, esses programas se tornaram um púlpito de pregação daquilo que se deve fazer, daquilo que o ser humano deve ou não fazer. Talvez alguém diga, pastor, mas as igrejas também fazem isso. Sim, mas nós fazemos no ambiente da igreja. Nós fazemos no ambiente da igreja. Quando você é convidado para ir a uma igreja, você sabe que lá vai falar de Deus, lá vai falar de salvação, lá vai falar de vida eterna, lá vai falar de perdição, lá vai falar de céu, vai falar de inferno. Quando você entra naquele ambiente, você sabe, eu estou vindo aqui para ouvir uma mensagem que é espiritual. Fazemos isso em momentos de cultos externos, fazemos isso na internet, mas é algo direcionado. Então, se você parou para ouvir essa mensagem e está ouvindo agora, você sabe que quem está falando é um pastor, o assunto que ele está falando, as críticas que provavelmente ele fará. Então, eu considero que existem meios mais eficientes de se debater isso. E esses ambientes, foram tomados de debates sobre diversos temas de impacto político. Racismo, sexualidade, costumes, diversos pensamentos políticos. É normal que a gente debata esses assuntos. Mas esses ambientes se tornaram uma canção de uma nota só, onde só se pode ter um tipo de ideia a respeito daquilo. E quem tem uma ideia diferente, logo está estigmatizado como alguém que é necessariamente mau. Então, isso se tornou perigoso. E isso foi criando algumas idiotices no pensamento, algumas coisas bem sem sentido. Esses ambientes criou uma coisa que eu considero uma grande bobagem. E eu sei que é polêmico falar isso, mas é uma bobagem. Dizer que uma cultura pertence exclusivamente a um grupo ou a um tipo de pessoa. E aí, quando o outro faz uso, está acontecendo uma apropriação cultural. Que sociedade democrática e moderna é essa em que as culturas não se comunicam? Que os tipos de pensamento políticos não dialogam? Em que ser contra ou a favor de alguma coisa torna o outro necessariamente alguém que é o inimigo, a ser debatido e a ser destruído. Que ideia de sociedade moderna e democrática é essa que existe uma roupa para um grupo de pessoas por causa da cor da sua pele e que outro não pode usar? Francamente, isso para mim é um extremo retrocesso. Isso é extremamente, uma ideia extremamente contrária a tudo que se chama modernidade, diálogo, democracia, pensamento livre. Criou-se uma outra bobagem, chamado lugar de fala. Que é isso? Tem um lugar, então, que determinado grupo não pode falar? E as pessoas querem dizer que isso é democracia, que isso é sociedade moderna? Todo mundo pode falar e deve ouvir todo mundo. Concordar é uma outra coisa, mas todo mundo tem que ter o direito de falar aquilo que sente, sem ser grosseiro, sem ser desrespeitoso, mas dizendo, olha, eu concordo com isso, eu discordo disso, eu acho que isso aqui é algo que dá para lidar, isso aqui não é negociável. Assim se faz uma sociedade moderna. Assim se faz um povo inteligente, um povo que sabe lidar com as questões do dia a dia onde estão vivendo. Então,
Esses motivos que aqui falamos são os motivos gerais de concepção pessoal minha, pelos quais eu não assisto Big Brother, não assisto esses outros programas. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando disso? Porque isso está na ordem do dia das pessoas, porque isso está na internet, porque isso está nos jornais, isso está na televisão. Quando você vê um jornal, nos intervalos, esses assuntos são debatidos e nós, obreiros, pastores, pregadores do Evangelho, devemos abordar todos os assuntos e utilizar de todos eles como uma oportunidade para falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo mostra isso de maneira magistral. Em todos os ambientes que ele podia, ele aproveitava para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira razão espiritual pela qual eu não assisto e aconselho que todo mundo não assista programas como Big Brother Brasil, gaiolas humanas, literalmente falando, é que esses programas, são promotores do amor ao mundo. Como assim? Amor ao mundo? Então quer dizer que nós não devemos amar o mundo? É claro que a maioria de nós entendemos, o que é o amor ao mundo, o que essa expressão quer dizer do ponto de vista bíblico. O apóstolo João, escrevendo aos jovens, ele disse assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo oferecem, pois os que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo aquilo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. E isto não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem agrada a Deus, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Esse texto é muito conhecido. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são do mundo e não do Pai. Não são do Pai, mas são do mundo. Esse texto é bem interessante e ele é um excelente ponto de partida para a gente não assistir esses tipos de programa. Porque eles promovem o amor ao mundo. A palavra amar aqui, a conjugação do verbo amar, no original aqui, significava estar satisfeito. Se satisfazer, se agradar das coisas que você está vendo. É diferente do sentimento de amor. O sentimento de amor é uma afeição profunda. É um sentimento de apego sincero, puro, verdadeiro. A expressão aqui, não ameis o mundo, a conjugação verbal aqui, tem o sentido de estar satisfeito com o mundo. E a palavra mundo aqui não está falando apenas do globo terrestre. Aliás, o foco da palavra mundo aqui é falar de tudo aquilo que envolve o modo de vida do mundo. Então, o modo de vida que o mundo vive não agrada a Deus. É contrário à palavra de Deus. O mundo oferece muitos prazeres. Às vezes, na nossa boa fé, dizemos que o mundo não tem nada não tem nada a oferecer. O mundo não tem nada a oferecer que seja para bênção para a sua vida espiritual. Muito ao contrário disso. Oferece coisas que são extremamente negativas para a sua vida espiritual, mas são prazerosos para o momento. Porém, desencaminham, tiram você da direção do que é o plano de Deus para a sua vida. E por isso, o apóstolo João diz assim, não ameis o mundo. E esses programas, eles principalmente promovem a busca desenfreada pelos prazeres que o mundo oferece. Principalmente para quem é jovem, quem está com tempo disponível, quem tem a liberdade de estar solteiro, quem tem o vigor físico. Esses programas oferecem uma série de atenções, de coisas que atraem.
E eu conheço muita gente que tem como objetivo entrar no BBB, eu quero entrar no BBB, eu quero ir. Olha, sinceramente, esses prazeres, eles são fugazes. E eles vão destruindo a capacidade de discernimento do indivíduo. Eles são uma demonstração de amor ao mundo, de amizade ao mundo. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Tiago, ele também vai falar sobre isso. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Eu quero ser mais específico nessa expressão de Tiago 4,4, porque essa expressão, adúlteros e adúlteras, fala de infiéis, de pessoas que praticam atos de infidelidade. E a expressão aí está casada com uma comparação bíblica, que compara a igreja de Deus, né, o povo de Deus, como uma noiva que aguarda o momento do casamento com seu noivo. Então, esse período que estamos passando aqui na Terra é o nosso período de noivado. Nesse período, os compromissos em relação ao casamento já estão estabelecidos. O período do noivado não é um período para se decidir com quem casar, mas quando casar. No namoro, pelo menos a ideia correta que se tem de namoro é: o rapaz está analisando, a moça está analisando. Esse rapaz é a pessoa com quem eu devo me casar? O noivado não. O noivado já há uma decisão. Esta é a pessoa. Agora, quando a igreja vive o noivado, nós queremos estar com Cristo. Há só uma questão de tempo para isto. Só uma questão de tempo. E nesse tempo é necessário tomar muito cuidado, porque a infidelidade quebra o pacto. Então, quando o texto diz assim, adúlteros e adúlteras, algumas traduções dizem infiéis, Deus não aceita a infidelidade. Ao contrário disso, Ele espera que sejamos fiéis a eles. A palavra fiel significa aquele que não muda. Então, quando eu me mantenho fiel a Deus, eu não mudo o meu compromisso com Ele. Eu não deixo o meu compromisso com Deus para me agradar com as ofertas do mundo, com aquilo que o mundo oferece e que são oferecidos nesses programas. Então, a primeira razão pela qual eu não vejo e aconselho que você não veja é porque isso afeta a sua fidelidade a Deus. Isso desencaminha você da direção que Deus deseja que você ande. Deus tem uma direção para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele deseja que você permaneça fiel a este plano, a este propósito. Então, esses programas promovem o amor ao mundo, promovem a infidelidade contra Deus, desencaminha você da presença de Deus. Então, quero um conselho de amigo, um conselho de pastor? Não assista. Isso vai prejudicar a sua vida com Deus. Você vai começar a estar aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, olhando lá para fora e dizendo, será que o mundo é melhor? Conselho, não assista. Não ame o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda razão bíblica e espiritual pela qual eu não assisto e aconselho você que não assista esses programas, porque o BBB, Fazenda, essas gaiolas humanas são um alimento para a tolice e para a insensatez. O que é tolice? Tolice são pensamentos inúteis. Usando uma linguagem mais nossa, tolice é baboseira, é asneira, é perder tempo com coisas inúteis.
coisas que não acrescentam à sua vida, coisas que não promovem nenhum crescimento para você. Ao contrário disso, toma o seu tempo de crescimento. O tempo de você se dedicar a uma coisa que vai fazer você crescer e desenvolver, você está ocupando com coisas inúteis, com coisas sem valor. Então eu deixo para você essa palavra aqui. Abandone essas coisas inúteis, sem valor. Isso não acrescenta a sua vida. Isso não promove você. Isso trava você. Tanto na sua vida do dia a dia, como espiritualmente. São tolices que vão tomando conta das pessoas. É uma promoção da tolice. É uma promoção da insensatez. Sensato significa alguém equilibrado. Insensato, alguém completamente desequilibrado. Tem 2 textos em Provérbios que são muito interessantes para nós aplicarmos a essa questão. O primeiro é Provérbios capítulo 1, versículo 22, que diz assim: até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? Até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos o conhecimento? A palavra estúpido é uma palavra muito forte, tanto na expressão quanto no significado. E ela traz a ideia de um indivíduo crédulo e ingênuo, que é fácil de ser ludibriado ou ser enganado. E é exatamente isso que esses programas fazem. Eles enganam as pessoas, eles ludibriam as pessoas, apresentando um modo de vida que não está ancorado na realidade. A gente vê as observações, as falas, as coisas que envolvem esses programas, você vê que são pessoas que vivem num mundo à parte, não é um mundo nosso. De quem levanta cedo, vai para o trabalho, vai para a escola, tem filho para cuidar, tem esposa para cuidar, tem esposo para cuidar, tem casa para dar conta, tem vida para administrar. Ocupe-se de coisas inteligentes que vão acrescentar à sua vida. Mas outra palavra que também pode ser utilizada para simbolizar estultícia, estupidez, é arrogância. Olha o que diz Provérbios 15, 21. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Estultícia vem de arrogância. E é o que a gente mais escuta, o que a gente mais vê nessas falas. A arrogância, né? A parvoíce ou a pavonice, o louvor a si próprio. Eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou... E aí a gente vai, né, vendo o sentimento que envolve nas pessoas. Mas olha o que o Salmo 1 diz que nós devemos fazer. Bem-aventurado o servo que cumpre o Salmo 1. E o Salmo 1 traz 3 não. Ou 1 não e 2 nem. Interessante esse salmo. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não vive segundo o propósito dos que praticam a impiedade, dos que têm prazer em praticar o mal. Bem-aventurado. Felizes aqueles que não andam no caminho, no conselho dos ímpios. Felizes aqueles que não fazem da impiedade o seu modo de vida. Nem andam no caminho dos pecadores. A palavra nem aqui significa, e além disso, que não anda no conselho dos ímpios, além disso, não anda no caminho dos pecadores. Caminho dos pecadores significa que amoldar o seu modo de viver ao modo de vida e de pensamento dos pecadores. Aqueles que têm prazer numa vida de pecado. Prazer na bebedice, nos vícios, né, na autodestruição da própria vida. Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, nem andam no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Escarnecer significa zombar, dar pouco valor. E
nós temos visto as pessoas escarnecendo de Deus, uma das outras, e esses ambientes estão muito propícios a isso. Muito propícios. Então eu venho trazer aqui essa palavra dizendo o seguinte: tem algo muito mais importante para você fazer. Ao invés de você ficar 2 horas assistindo Big Brother Brasil, as gaiolas humanas e outras coisas que também são inúteis e prejudiciais, tenha prazer na lei do Senhor. O versículo 2 do Salmo 1 diz assim: antes, ou ao invés de andar no conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, tem o seu prazer. Busca prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor estava para os hebreus no Antigo Testamento, como as Escrituras, a Bíblia Sagrada está para nós nos dias de hoje. Então, feliz aquele que busca o seu prazer na palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. É muito mais importante para você meditar nas coisas de Deus, você se envolver nas coisas de Deus. O Salmo 19 traz aqui algumas características lindas da lei do Senhor. É lógico, nós anotamos porque a memória não permite guardar tudo, mas o Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, digna de confiança, produz sabedoria, é justa, alegra o coração, são límpidos e iluminam a vida, são puros e duram para sempre. As suas instruções são verdadeiras e corretas. Valem mais do que o ouro. São mais doces do que o mel que goteja do favo. E há uma grande recompensa em cumpri-la. Então, vale mais. É mais importante você meditar na lei do Senhor. Segundo motivo espiritual, pelo qual nós não aconselhamos você a tomar o seu tempo vendo, assistindo programas reality shows, BBB, Fazenda, essas gaiolas virtuais, essas casas de vidro. Primeiro, porque são promovem o amor ao mundo. Promovem os valores do mundo. Segundo, porque promovem tolice e insensatez. Tolice e insensatez. E a terceira razão pela qual eu aconselho você a não assistir é porque esses programas, eles incentivam uma vida de impureza. Uma vida de impureza. Talvez você diga assim: pastor, mas o senhor fala dos programas com alguns detalhes como se o senhor os assistisse. Mas é evidente que você também sabe que hoje você pode ter conhecimento de determinados assuntos sem que tenha assistido corretamente. Ou você pode ainda fazer uma outra pergunta: pastor, o senhor não está falando isso baseado em preconceitos? Ao contrário disso, falamos isto baseado em conceitos. Porque o que é vivido dentro desses ambientes está exposto quando as pessoas saem de lá. Alguns saem de lá sem ganhar nada financeiramente. Então eles dizem: olha, eu não ganhei dinheiro, eu tenho que ganhar agora com a minha imagem. E aí eles se propõem a fazer as coisas mais absurdas. Alguns saem de lá com uma ideia equivocada a respeito de si mesmo. É a chamada pavonice, o complexo de pavão. Complexo de ser mais belo, de ser mais inteligente, de chamar mais atenção do que todo mundo. Infelizmente. E aí as coisas mais bizarras a gente encontra. Pessoas que participaram desses programas fazendo. Por quê? Porque não conseguiram lucrar com o tempo que lá estiveram. Mas o resumo de tudo isso
é que esses programas são um incentivo a um comportamento impuro, a uma vida impura, a um pensamento impuro. Um pensamento de que ninguém pertence a ninguém. E esse pensamento é contrário à palavra de Deus. Primeiro, todos nós temos um Senhor em nossa vida, que é Deus. Ele é Senhor da nossa vida. Você tem a opção de aceitar o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, hoje, livremente, ou de aceitar futuramente, imposto pela eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no capítulo 2, ele fala do dia em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Deus e diante de Cristo e dirá: Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse pensamento de que você é dono da sua vida não é real. Eu pertenço, eu faço parte, não pertenço como propriedade, mas faço parte da vida daquela pessoa que eu escolhi para viver, da minha esposa. Você também, do seu esposo, da sua esposa. Vocês pertencem um ao outro. Então a sua vida não pode ser desassociada da vida dela. Os seus sentimentos são para ela. Os sentimentos dela são para você. Nesse mundo de hoje, as pessoas estão vivendo como se não tivesse compromisso com ninguém. Ninguém é de ninguém. Os tribalistas gravaram uma música falando isso. Já cresci, já sei namorar. Já sei o que quero. Já sei onde vou. Ninguém é de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também. Um pensamento impuro, pecaminoso, contrário aos princípios da palavra de Deus, contrário aos valores bíblicos. Então esses programas são um incentivo a esse tipo de pensamento, a esse tipo de vida. São um incentivo a esse tipo de comportamento. O salmista Davi, no Salmo 5, quando ele vai falar dos ímpios, ele diz que eles falam mentiras o tempo inteiro. E a coisa mais comum que a gente vê nesse tipo de programa é mentiras. Jesus disse que a mentira é filha do diabo. E às vezes as pessoas ficam conjecturando como se o diabo desse à luz a um filho, ou parisse um filho. Não. O que Jesus quis dizer é que a mentira revela a natureza de Satanás. Os filhos trazem consigo um pouco da natureza de seus pais, né? Quando Jesus diz que a mentira é filha do diabo, ele está dizendo que a mentira é a exposição da natureza diabólica, que Satanás mente desde o princípio. Que ele sempre foi mentiroso, sempre foi mau, sempre enganou. O engano faz parte da natureza de Satanás. Então, falam mentiras tranquilamente. Para quê? Para se darem bem ali naquele ambiente. Planejam maldades. Quem nós vamos destruir essa semana? Induzem as pessoas ao erro para se beneficiarem disso. Salmo 5, versículo 9. Praticam maldade. Falam maldade. O salmista, ele faz aqui uma comparação extremamente radical. Ele diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro? É um lugar onde estão as coisas que já morreram ou que estão apodrecidas. Este é o interior daqueles que vivem uma vida de impiedade. E o salmista ora para que o Senhor os livre deles. E a continuação do texto diz assim: e com a sua língua seduzem e enganam, lisonjeiam. É uma palavra comum na versão revista e corrigida. Esses programas são um treinamento para a sedução.
Alguns deles, eu não sei se todos são assim, mas alguns deles colocam lá 10 pessoas e 9 camas. Alguém vai ter que dormir com alguém. E ali aquele ambiente vai envolvendo as pessoas no ambiente de sedução. O uso do corpo para seduzir, o uso de palavras, né? Os elogios interessados. A Bíblia chama isso, querido, de pecado. Isso desagrada a Deus. E nós não podemos nem praticar e nem aprovar esses comportamentos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, como devemos agir diante disso? Quais pensamentos devemos conservar? Filipenses capítulo 4, aos crentes da cidade de Filipos, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que é virtuoso e que é louvável, nisto pensai. Tudo que é verdadeiro. Nós não nos alegramos e nem promovemos a mentira. Ao contrário disso, a Bíblia diz que serão lançados no inferno todos aqueles que amam e praticam a mentira, que são dominados pela natureza de Satanás. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto. A palavra honestidade aqui fala de nobreza. Tudo aquilo que é moralmente elevado. Tudo aquilo que é moralmente de alto nível. Tudo aquilo que é justo. Fala de tudo aquilo que está conforme a justiça de Deus, que é aprovado por Deus. Tudo aquilo que é puro. A pureza é a qualidade daquilo que é perfeito. Por isso nós queremos o alimento puro, o leite puro, os vegetais puros. Pureza. Nós buscamos a pureza naquilo que usamos para nos alimentarmos, mas às vezes não praticamos a pureza como modo de vida. Livre de qualquer promiscuidade, de qualquer licenciosidade, de imoralidade. Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é virtuoso, que é bondoso, tudo aquilo que é de boa fama, que é admirável, tudo aquilo que é louvável, que é digno de ser aprovado. Pensai nisso. Quando você for assistir esses programas, olhe se é louvável, se é aprovável, se vale a pena. Pense nisso. Pense se é louvável para você, se você deve fazer isto. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Naquele caso, Paulo estava falando da convivência com falsos ensinadores. Neste caso, nós estamos falando da convivência, ainda que virtual, com ensinos que são contrários aos valores da palavra de Deus. Vai corrompendo a nossa vida. Vai estragando a nossa vida. Finalmente, a razão pela qual eu aconselho que você não assista, não participe, não vote nesse tipo de programa, BBB, Fazenda, essas gaiolas humanas que estão por aí. É porque elas representam o que nós abandonamos, o que nós já deixamos para trás. 1 Coríntios 6, 10 e 11 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é isso que alguns têm sido. Mas vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todos esses comportamentos, queridos, nós já deixamos para trás. Não fazem mais parte da nossa vida. Nós já os abandonamos. Que ninguém seja acusado de viver uma vida impura. Que essas coisas nem se tornem assunto de
conversas no nosso meio, como filhos de Deus que somos. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios. Então eu te convido, vamos abandonar esses hábitos. Vamos deixar isso para trás. Vamos servir a Deus com dedicação e fidelidade. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Abandone. Ah, pastor, eu tenho assistido até hoje, está tão interessante. Faça o esforço. Tem coisas melhores. Estude, trabalhe, dê tempo para a sua família, dê tempo para Deus, dê tempo para a igreja onde você congrega. Você será abençoado e fortalecido pelo Senhor. Deixo aqui essa palavra como um conselho para a sua vida e quero orar com você, para que o Senhor nos fortaleça e que sejamos livres de todos esses males. Pai, esta é a tua palavra para os nossos corações nesta tarde, nesta noite. Eu sei que alguns verão, Senhor, e serão tocados e darão ouvidos à voz do teu Espírito que fala conosco. Então eu peço-te, ó Deus, dê força para que evitemos a prática do pecado, seja por ação ou por concordância. Que rejeitemos o pecado e todos os seus adjetivos que ali estão juntos, Pai. Que rejeitemos toda prática de pecado e imoralidade. E que nos fortaleçamos no Senhor e na sua palavra. Que a tua palavra alcance os corações e que sejamos salvos e abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus. Um grande abraço. Fique com Deus.